Setembro de 1978. Um Boeing 727 despenca dos céus. Calma, Benzinho, calma! Mãe, te amo! San Diego se torna o local do pior desastre da aviação na história dos Estados Unidos. Eu fiquei arrepiado ao saber que este acidente havia ocorrido. Meu Deus, o local do acidente era horrível. Minha grande preocupação era de como iria juntar as peças daquele quebra-cabeça. As evidências levam os investigadores a uma conclusão extraordinária. Antes de virarmos para descer, eu ouvi. Espere. Um terrível acidente pode ter sido causado Antes de virarmos para descer, eu ouvi, mais ou menos há 1 hora. por uma única sílaba mal entendida. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Colisão em San Diego. O voo 182 da Pacific Southwest Airlines faz uma viagem no início da manhã pela costa da Califórnia, 25 de setembro de 1978. de Sacramento a San Diego. O copiloto Bob Fox está no comando. Abordagem PSA 182 saindo de 95 descendo para 7.000. Aeroporto à vista. Veterano há 9 anos com a PSA, ele está prestes a se tornar um comandante. Jim McFerron, o comandante, está com a companhia aérea há 17 anos. Conhecido como um piloto nato, ele é altamente considerado por seus colegas. Este é o segundo voo do dia para ambos. PSA 182, Autorização para aproximação visual. pista 27. Obrigado, autorização para aproximação visual 27. Entre os 128 passageiros, há 30 funcionários da Pacific Southwest, muitos deles voltando à sede da empresa em San Diego. A PSA era uma excelente companhia aérea. Eles tinham um super registro de manutenção, um super registro de segurança. Eram reconhecidos no setor como muito bons. Os pilotos são cautelosos ao chegar a San Diego. O aeroporto Lindbergh é o mais movimentado aeroporto de uma só pista na América do Norte. O aeroporto Lindbergh em San Diego é um lugar desafiador para se aterrissar, devido à sua proximidade do centro da cidade e também alguns obstáculos ao redor dele. Há uma queda muito drástica de terreno. Os pilotos fazem isso o tempo todo e alguns deles não gostam de falar sobre o assunto, mas é um tanto assustador. Havia sempre a preocupação de que, minha nossa, de que um dia pudesse haver um grande acidente. Vários outros aeroportos nas proximidades são movimentados, com aviões comerciais, militares e particulares. O espaço aéreo ao redor do San Diego International é bastante movimentado devido aos 600 voos diários, partindo e chegando de lá. Há aviões decolando e aterrissando constantemente. O voo 182 terá de passar por todo este tráfego, sobrevoando a cidade, enquanto se prepara para aterrissar na pista 27. Mart Wayne está na posição de engenheiro de voo. Ao se aproximarem do aeroporto, ele entra em contato com a sede da companhia. Estamos fora de Los Angeles, San Diego, em 0905. PSA 182, entendido. Um pouco atrasado, mas obrigado. Acabo de passar meu off-report e o cara começou a rir. Você compensa isso relatando nossa próxima decolagem. Muito boa. Ainda que eles fossem brincalhões e descontraídos, eles eram extremamente profissionais. As tripulações eram muito agradáveis. Você sentia que eles queriam que você estivesse em seus aviões. Era ótimo. Sorria conosco. Era seu lema. Era uma experiência. Era divertido.
O voo 182 até o aeroporto Lindbergh está sendo orientado por um controlador de abordagem em um local 15 quilômetros ao norte do aeroporto. A instalação do controle de abordagem é bastante movimentada e é estressante porque você está lidando com muitos aviões diferentes no mesmo espaço aéreo. Quando o controlador vê um Cessna voando à frente do voo 182, ele se certifica de que consigam vê-lo. PSA 182, tráfego a 12 horas. 5 quilômetros, 12.700. Já vi. Tráfego identificado. Eles receberam informação do tráfego e confirmaram tê-lo visto. Muito bem, senhor. Manter separação visual. Entrar em contato com Com a torre de Lindbergh 133.3. Tenha um bom dia. Tudo bem. Separação visual significa que o piloto vê uma outra aeronave e confirma isso. Já vi. Uma vez que a abordagem visual é aceita pelo piloto, é de responsabilidade dele manter a separação daquele tráfego. É mais ou menos como dois barcos passando um pelo outro. É de responsabilidade do barco que faz a ultrapassagem, manter o distanciamento visualmente. À medida que se aproxima do aeroporto, o voo 182 se inclina para a esquerda para voar paralelamente à pista, pronto para virar e aterrissar quando receber permissão para isso. Eu caracterizaria isso como rotina. Não havia nada fora do comum com esse voo. Com o avião agora a menos de 8 quilômetros da pista, um controlador na torre do aeroporto assume o trabalho de orientar o voo para a aterrissagem. Lindbergh, PSA 182 descendo. 182, entendido. Dentro da área de tráfego do aeroporto, daquele raio de 5 milhas, os aviões que chegam ao aeroporto e decolam dali são orientados por aquele controlador. O controlador da torre está fazendo um malabarismo para orientar os vários aviões além do 727 da PSA. PSA 182, tráfego às 12 horas. 1 milha, um Cessna. Como só tem uma pista em Lindbergh, isso requer um certo distanciamento orientado pelo controle de tráfego aéreo devido à diferença de velocidade das aeronaves. PSA 182, autorização para aterrissagem. 182, autorização para aterrissagem. Os jatos têm uma velocidade de aproximação maior do que a do Cessna, por isso é preciso dar um espaço maior. São 9 da manhã. Muitos dos passageiros do voo 182 planejam um dia cheio de trabalho em San Diego. Baixar trem de pouso. A minutos da aterrissagem, o piloto Bob Fox vê um avião à distância. Há um ali embaixo. Eu estava olhando o que chegava por ali. Calma, benzinho. Calma. Um fotógrafo profissional vê por acaso o voo 182 em chamas. O que aconteceu? A coisa tá feia. Fomos atingidos, cara. Torre. Estamos caindo. Aqui é a PSA. Entendido. Vou chamar a emergência. O radar do controlador de abordagem revela que o 727 colidiu com o Cessna. Santo Deus. É uma colisão. Duas aeronaves colidirem sob seu controle é o pior pesadelo para qualquer controlador. Acho que não há coisa pior do que isso. Preparem-se. Mãe, eu te amo. De repente, ele veio direto e rompeu em chamas. Foi terrível. Está em chamas. Não há nada que possamos fazer. Venha, vamos. Fiquei arrepiado ao saber do acidente. Aquele enorme cogumelo de fumaça e fogo podia ser visto por milhares de pessoas. 2 aviões colidiram e despencaram do céu sobre San Diego.
A cidade está em estado de choque. Entretanto, a verdadeira escala da tragédia está apenas começando a surgir. Centenas de pessoas assistiram horrorizadas quando 2 aviões colidiram e caíram em um tranquilo bairro residencial de San Diego. Esta é a maior catástrofe já ocorrida no condado de San Diego. Uma testemunha relatou ter visto corpos caindo sobre um carro. 2 corpos caíram do avião da PSA. Um atingiu o para-brisa de um carro e matou a mãe. Outro atingiu a lateral do carro e matou o bebê dela de 4 meses. A polícia chegou e cobriu os corpos. Não havia mais nada a fazer. Teme-se que todos a bordo dos 2 aviões estejam mortos. O avião da PSA caiu nas ruas do White Nile. O Cessna caiu cerca de 6 quarteirões dali, na frente de uma casa, perto da 32 e Polk. 22 casas são destruídas. 7 moradores são mortos e mais 9 estão feridos. A cidade está em estado de choque. Ouvimos o noticiário e viemos para cá para ver o que a gente podia fazer para ajudar. Estamos andando por aqui. Transporte, água, é horrível, é realmente terrível. Greg Clark é policial em San Diego e corre até o local para ajudar a procurar sobreviventes. Minha impressão foi que uma bomba enorme havia explodido. Tudo que estava no caminho da aeronave foi totalmente destruído. Havia centos de passageiros presos nas laterais das casas, pedaços da fuselagem por toda parte. Não dava para imaginar que alguém pudesse ter sobrevivido. 2 horas depois do acidente, a investigadora do NTSB, Wally Funk, chega de Los Angeles. Como eu era investigadora-chefe naquele dia especial, recebi uma ligação do oficial de plantão da FAA informando que havia ocorrido uma colisão em San Diego. Meu Deus, o local do acidente era horrível. Primeiro, o Departamento de Polícia de San Diego me acompanhou e me apresentou ao chefe dos bombeiros, porque eram eles os responsáveis pelo controle dos destroços. Algum sobrevivente? Era chocante você, de repente, se dar conta de que não havia sobrevivente. A equipe médica estava frustrada porque viu que não havia nada que pudesse ser feito. 144 pessoas estão mortas, incluindo as 7 pessoas em terra. É o maior desastre de avião na história americana. Foi algo inteiramente inesperado para mim. Havia muitos pedaços e peças por toda parte, não só da aeronave, mas das casas. Comecei por fotografar e fazer anotações. E a minha grande preocupação era como conseguir montar este quebra-cabeça. Funk precisa de uma confirmação de que os destroços de um pequeno avião encontrado a 6 quarteirões dali é, na verdade, o que colidiu com o 727. Não havia dúvida alguma. Havia transferências de tinta, havia peças e partes das 2 aeronaves diferentes. Sim, tratava-se de uma colisão em pleno ar. Não havia dúvida sobre isso. Entretanto, existe uma questão ainda mais ameaçadora. Como tal acidente poderia ter acontecido? Tínhamos de identificar, em meio a um emaranhado de metal, onde os 2 haviam se chocado. E eu realmente me senti compelida a trazer os destroços do Cessna para o local dos destroços principais. Coloque isso ali, por para favor. que pudéssemos, de certa forma, entender o que havia realmente acontecido. Finalmente, os destroços dos 2 aviões são enviados para um hangar para uma reconstrução. É um grande quebra-cabeça e você precisa tentar montá-lo uma peça de cada vez. Funk grava tantas entrevistas quanto possível, enquanto as pessoas ainda se lembram do que viram.
Mas eu descobri em todas as minhas investigações que as crianças de até seus 17, 18 anos de idade são minhas melhores testemunhas. Porque um jovem vai me dar uma interpretação muito boa do que ele viu, e não do que ele acha que ouviu ou acha que viu. Havia poucas pessoas que descreveram o que viram cair do céu. Pode me dizer exatamente o que viu quando olhou para cima? Mas todas as entrevistas são decepcionantes. Então não viu a colisão de fato? Não havia ninguém que tivesse realmente visto a coisa toda acontecer, mas apenas quem tivesse visto a coisa depois do grande estrondo. A coisa mais próxima que se tem da colisão em si é uma filmagem de uma equipe de televisão de um Cessna despencando dos céus. O NTSB envia mais pessoas de Washington, incluindo o investigador sênior Philip Hogg. Vai ser um grande trabalho aqui. Vamos direto ao ponto, tudo bem? Sei que você fez uma grande investigação e se concentrou principalmente na aeronave maior. Foi muito bom estar com o pessoal quando eles finalmente chegaram. O suporte técnico foi maravilhoso e nós meio que dividimos as funções. Então eu investigarei o Cessna. Em busca de mais informações sobre o avião menor, eles revisam seus registros para aquele dia. O Cessna pertencia a uma escola de treinamento de voo e um piloto estudante estava tendo uma aula. Havia um instrutor de voo sentado do lado direito e um piloto estudante aprendendo a lidar com seus instrumentos. Os investigadores ficam sabendo que o aluno fez a aproximação na pista 9 2 vezes, praticando aterrissagem usando apenas seus instrumentos. Pilotos que voam por instrumentos precisam de mais prática de abordagem da pista do que de aterrissagens. A mídia local se precipita ao apresentar uma conclusão. Muitas pessoas acreditavam que o acidente tinha de ser culpa do Cessna, porque ele estava sendo pilotado por um aluno. Isso pode vir a criar um equívoco em meio ao público em geral e à mídia de que aviões comerciais devem ter prioridade para decolar e aterrissar. Mas não é assim que a coisa funciona. O primeiro é o primeiro a chegar. No entanto, com um avião de uma companhia aérea se aproximando de um grande aeroporto, as pessoas queriam saber como é que aquele avião pequeno estava ali afinal. A esperança é que as caixas pretas recuperadas no local do acidente ajudem a responder tal pergunta. Uma delas estava na frente, o gravador de voz da cabine, e a outra na caixa de escada, a polpa, e o gravador de dados do voo. Elas foram levadas a Washington, D.C. Descobrir o que foi dito no cockpit e o que os instrumentos indicavam leva muito tempo. Nesse meio tempo, os investigadores entrevistam o primeiro dos dois controladores que estavam orientando os aviões. Pode nos mostrar as duas trajetórias? O controlador de abordagem se lembra das rotas dos dois aviões, mas não tem certeza das rotas que eles tomaram, pois o radar de abordagem não é gravado. O 727 estava voando para o leste para fazer uma volta e pousar na pista 27. E o Cessna estava voando no sentido nordeste, mas estava a milhas à frente do 727, provavelmente indo para casa depois de aterrissar e decolar na pista 9. Eles deviam estar a uma distância de 1 milha um do outro. Como eu já havia estado em Lindbergh várias vezes como piloto, imaginei, será que eles estariam na direção certa, nas altitudes corretas? Saber as trajetórias exatas irá exigir cálculos complexos, que incluem dados de uma estação de tráfego aéreo em Los Angeles. Enquanto isso, uma transcrição da conversa do controlador com os dois aviões revela que os pilotos estavam cientes da posição um do outro. Então, a tripulação da PSA relatou ter visto o Cessna quando eles ainda estavam a 3 milhas de distância. Os aviões estariam em algum lugar por aqui e aqui. Já vi. Tráfego identificado. O piloto do Cessna também recebeu informações sobre o 727 atrás deles. Tráfego às 6 horas. 2 milhas a leste. Um jato da PSA chegando a Lindbergh, 3.200. Já está vendo ele? Se os pilotos de ambos os aviões sabiam a respeito um do outro, a pergunta dos investigadores é por que eles colidiram. Um novo equipamento de radar instalado apenas um mês antes do acidente havia sido projetado para evitar exatamente esse tipo de incidente.
O sistema de alerta de colisão foi instituído para evitar colisões, para alertar os controladores para o fato de uma colisão iminente entre duas aeronaves. Você não recebeu alerta algum? Nós recebemos. E o ignoramos. Explique. Bem, quando o alerta soou, eu o mencionei ao meu supervisor. É o alarme de novo. Conversei com os dois aviões. O PSA 182 confirmou localização visual do Cessna. Não precisamos entrar em contato com os pilotos se eles estiverem voando conforme regras visuais. Sem mencionar que recebemos cerca de 13 alarmes por dia. Ele conversou com o seu superior, contou a ele sobre o alerta, mas como recebiam muitos alarmes falsos, eles simplesmente o ignoraram. Os controladores decidiram não agir em função do alerta. Entretanto, eles ainda entram em contato com o Cessna e repetem uma mensagem anterior. Tráfego em sua vizinhança. Jato da PSA tem você à vista. Ele está descendo para Lindbergh. Pode-se quase dizer que foi uma chamada de gentileza do controlador para o Cessna. Entretanto, naquele exato momento... Veja isso. Os aviões colidem. Eu acho que eles deveriam ter observado esses dois aviões um pouco mais de perto. Acho que eles se portaram com muita indiferença a respeito. Investigadores entrevistam o controlador da torre de Lindbergh, tentando entender por que ele também não conseguiu avisar os dois aviões sobre uma colisão iminente. Eles descobrem que ele monitorava o tráfego com um radar menos sofisticado. Na época, o controlador da torre não tinha o sistema de alerta de colisão. Quando o controlador viu os aviões a uma distância de 1,5 km, ele fez contato e alertou o 727. PSA 182. Tráfego às 12 horas, 1 milha, um Cessna. Acho que Passamos por ele, à nossa direita. sim. Se o piloto diz passamos por ele à nossa direita, isto implica que ele continua mantendo o distanciamento visual. Era responsabilidade dele e você não se preocuparia com isso. Depois de conversarem com os dois controladores, os investigadores ainda não têm uma resposta para a pergunta-chave na colisão. Quem bateu em quem? Vamos ver a próxima transparência, por favor, e ver aonde isso nos leva. Quando eles finalmente calculam a posição dos dois aviões pelo radar, a resposta fica clara. Foi aqui que o 727 acertou o Cessna por trás. O Cessna nunca esteve à direita deles. Ele esteve sempre à frente do avião da PSA. A aeronave de 91 toneladas, voando a quase 300 km por hora, simplesmente destruiu o Cessna, que é muito mais lento e mais leve. A trajetória do radar revela outro detalhe importante. Pouco antes do impacto, o Cessna se moveu para a direita, ficando no caminho do 727. Por que a mudança de posição? A trajetória dos dois aviões era tal que se o Cessna não tivesse mudado de posição, os aviões não teriam colidido. Uma detalhada verificação do registro de voo de treinamento do Cessna revela uma possível razão para a mudança de direção. Ele estava usando o chamado Training Hood. O piloto do Cessna estava usando um Training Hood, que é um dispositivo usado durante o treinamento de voo por instrumentos. Um piloto em fase de treinamento por instrumentos deve aprender a pilotar se valendo exclusivamente dos instrumentos. Por isso, em dias de tempo bom, deve haver algum meio de bloquear o horizonte natural do lado de fora. Era uma espécie de capuz preto que vinha até aqui, cobrindo seu rosto e que não lhe permitia ver o lado de fora. Funk se pergunta se o capuz poderia tê-lo feito sair do curso no pior momento possível. O Cessna foi instruído a ficar em uma posição de 70 graus. Cessna 7711 Golf San Diego, direção a 070. Os pilotos aprendem a explorar seus instrumentos para manter a sua posição. De vez em quando você vê desvios de rotas porque um piloto aprendiz não consegue utilizar os seus instrumentos com a rapidez necessária. Mas mesmo se isso tivesse levado o Cessna a um desvio... Isso não explica porque a tripulação da PSA não conseguiu ver o Cessna. Já vi. Tráfego identificado. Como é possível que a tripulação veterana de um 727 não tenha visto um avião que voava diretamente na frente dela? O
Os investigadores agora percebem que eles podem nunca vir a descobrir por que o piloto do Cessna mudou sua posição, colocando-se no mesmo caminho de voo de um 727. Por que o piloto do Cessna não permaneceu em seu rumo estabelecido? Eu não tenho resposta para essa pergunta. Mas é importante saber que a mudança de direção não foi tão grave, a ponto do controlador de tráfego aéreo chamar para dar a direção. Portanto, sem dúvida, ele mudou de posição de acordo com o radar, mas o significado disso é um tanto questionável. O que não é questionável é que era de responsabilidade da tripulação do 727 evitar o Cessna. Quando a tripulação da PSA confirmou ter o Cessna em vista, naquele momento ela se tornou responsável por manter os aviões distantes. Em Washington, os investigadores voltam a ouvir os últimos momentos da tripulação da PSA no gravador de voz da cabine. Muito bem, vamos lá. Estamos livres dele? Suponho que sim. Supostamente sim. Espero que sim. Espere. Volte. Philip Hogg se concentra na conversa gravada 35 segundos antes da colisão. Estamos livres do Cessna? Supostamente sim. Sim. Espero que sim. Antes de virarmos, eu vi há 1 hora. Deve estar atrás de nós agora. A tripulação da PSA não só não vê o Cessna, como imagina já ter passado por ele. Ele estava na frente deles o tempo todo. Quando se está pilotando um 727 em voo nivelado, o nariz está ligeiramente para cima. Portanto, quando os pilotos olham para fora, eles estão olhando sobre o nariz do avião. Será que o nariz da aeronave estava para o alto e eles não viram o Cessna? Eles podem não ter percebido que o Cessna estava tão perto quanto estava. O NTSB faz um estudo para determinar por quanto tempo a tripulação da PSA poderia ver o Cessna através de seu para-brisas. Bem-vindo a bordo. Agora use os pontos de referência para ajustar seu assento. Eles começam ajustando os assentos dos pilotos para uma visualização ideal, usando um dispositivo chamado DERP. Os fabricantes projetaram um sistema muito simples, mas muito eficaz, através do qual você alinha bolinhas na parte central do para-brisas e isso faz com que seus olhos permaneçam sempre na mesma posição. Agora você pode, por favor, medir a distância do meu globo ocular até a bola branca no meio? Certo, agora do globo ocular até o chão, por favor. Após a determinação do ângulo de visão dos pilotos, o fotógrafo usa uma câmera especial para tirar fotografias panorâmicas do campo de visão de cada piloto. Muito bem, vamos ver o que os pilotos conseguem ver. Coloque a visualização. Ele começa com o ângulo de visão do comandante. Faixas de radar fornecem ângulo do rumo, arfada e inclinação lateral do Cessna, e eles colocam esses dados sobre as fotografias em intervalos de 10 segundos. Muito bem, vamos ver o que o copiloto pode ver, por favor. O que eles descobrem é surpreendente. Um período de tempo mais longo do que o esperado, durante o qual a tripulação da PSA conseguiria ver o Cessna. 170 segundos de visão clara. Os pilotos poderiam ter visto o Cessna nitidamente. Como pode não ver um avião que está bem à sua frente? Alguma coisa caindo, ela não diz o que, mas tudo bem. Tudo bem, eu vou verificar. Investigadores se perguntam se os relatos de testemunhas podem esclarecer parte do mistério. Eles descobrem que alguma coisa no ar pode ter confundido os pilotos. Tínhamos coletado relatos de 220 testemunhas. 16 desses relatos eram de pessoas que diziam acreditar ter visto outra aeronave na área. Os controladores de tráfego aéreo não se lembram de um terceiro avião voando nas proximidades, mas muitos pequenos aviões não têm um transponder, o dispositivo necessário para identificá-los. Se eles não tinham um transponder, o terceiro avião não teria sido visível para o radar de San Diego. Investigadores estudam as gravações de voz na cabine mais atentamente, procurando pistas sobre um terceiro avião. Antes de virarmos para descer, eu vi há mais ou menos 1 hora.
Deve estar atrás de nós agora. 35 segundos antes do acidente, a tripulação acreditava que o Cessna estivesse em segurança fora de seu caminho. Mas a referência de 1 hora do comandante parece estranha. As trajetórias dos dois aviões mostram que o Cessna nunca esteve naquela posição. O Cessna estava às 11 horas. Então, que avião eles estavam procurando? O fato de estar a 1 hora e não às 11 indica a possibilidade de que ele tenha visto outra aeronave. Ela poderia estar a uma certa distância, mas ele viu outra aeronave. Em seguida, outra pista sobre um possível terceiro avião. Há um ali embaixo. Eu estava vendo que chegava ali. O avião que ele vê está vindo em direção ao campo. Isso significa que ele está voando na direção oposta do Cessna que foi atingido. Isso faz com que a possibilidade de que eles tenham visto um outro avião diferente seja maior. Mas exatamente que avião? Isso é algo que eles podem nunca vir a saber, mesmo depois de analisar os 16 relatos que falavam de outra aeronave. A equipe concluiu que as 16 testemunhas não conseguiam realmente posicionar uma aeronave naquela área específica, naquele determinado momento. Os investigadores estão diante de um impasse. Seu estudo de visibilidade diz que o Cessna esteve tecnicamente visível por 170 segundos, quase 3 minutos inteiros. Então, por que a tripulação do 727 o perdeu de vista? Eles se voltam para a gravação de voz da cabine. 3 milhas logo ao norte do campo, em direção nordeste, Cessna 172, subindo VFR Tá bom, pare a fita. 1400. 135 segundos para o impacto. É então que o controlador menciona o Cessna pela primeira vez. Toque a fita novamente. PSA 182. 2 minutos antes da colisão, a tripulação ouve a posição do Cessna, mas eles ainda não ouviram. A silhueta do Cessna teria sido difícil de ser vista, uma vez que eles estavam aproximadamente na mesma altitude. Estavam indo na mesma direção. Uma das coisas que o olho humano capta é o movimento, e durante uma boa parte do tempo não havia movimento perceptível na janela frontal. San Diego PS, somos número 2 porque nos esforçamos mais. O Cessna está agora visível em sua janela há quase 80 segundos, mas a tripulação não conseguiu vê-lo. 90 segundos para o impacto e eles recebem outro aviso. E depois de ler e ver o que o gravador de voz da cabine mostrava, eu sinto que eles estavam distraídos em sua conversa. Rode a fita. PSA 182, tráfego às 12 horas, 3 milhas, 12.700. Já vi. Tráfego identificado. Pare a fita. 85 segundos antes do impacto, os pilotos do 727 veem o Cessna voando à frente deles. A tripulação é então instruída a usar as regras de voo visual e entrar em contato com a torre de Lindbergh. Muito bem, senhor. Manter separação visual. Entrar em contato com a torre de Lindbergh. 133.3. Tenha um bom dia. Tudo bem. Eles o viram por um segundo e então não o viram mais. Ou será que a conversa os teria levado a perdê-lo de vista? A tripulação deve agora manter o Cessna em seu campo de visão enquanto executa outras tarefas. O comandante entra em contato com o controlador da torre e se prepara para aterrissar. Lindbergh, PSA 182, descendo. As asas precisam estar configuradas com os slats adequados e configurações de flap. O trem de pouso deve ser baixado. Os sistemas têm de estar ajustados. Todas essas coisas estão acontecendo, por isso é um momento de muita atividade para 3 pessoas em um 727. Neste momento crítico, ninguém está atento ao Cessna. PSA 182, tráfego às 12 horas, 1 milha, um Cessna. É aquele que estamos observando? Sim, mas não o vejo agora. O Cessna deve estar bem aqui na frente deles. O Cessna estava visível ao nível do para-brisa da PSA. E é realmente incrível que, de alguma forma, eles o tinham perdido de vista. Muito bem.
Me mostre como normalmente você ajusta seu assento, por favor. Mas quando os investigadores descobrem mais sobre como os pilotos da PSA ajustam seus assentos, eles começam a entender como a tripulação pode ter perdido o Cessna de vista. Você não usa os seus pontos de referência? Não é um requisito utilizar a posição de referência de visão projetada pelo fabricante. Os investigadores descobrem que muitos pilotos ajustam seus assentos para seus padrões pessoais. Os pilotos são diferentes e aprendem rapidamente a ajustar os assentos na posição que seja confortável. Alguns pilotos gostam de se sentar mais baixo para que possam ver melhor seus instrumentos. A partir desta nova posição de assento, a localização do Cessna é recalculada. Os resultados mostram uma diferença importante entre as duas configurações. Com a nova configuração, a tripulação teria tido o Cessna em vista por apenas 5 a 10 segundos, e não por alguns minutos. 5 segundos, isso é tudo. O Cessna estava abaixo do nariz ou da referência que os pilotos poderiam ver. Se eles tivessem movido a cabeça, o Cessna ainda estaria visível. Caso contrário, ele estaria abaixo da visão. Tá bom, vamos brincar de encontrar o Cessna. Mas mesmo supondo que a tripulação tivesse se inclinado para a frente, os investigadores agora percebem que eles teriam de enfrentar outros problemas para enxergar o Cessna. Ele está quase camuflado. Eles se tornam cada vez mais difíceis de ver. O terreno torna isso ainda pior porque há telhados brancos, há telhados escuros, há estradas, lagos, há árvores. Portanto, a paisagem muda e a aeronave está se movendo, passando através dessa paisagem. É aquele que estamos observando? Sim, mas eu não o vejo agora. Agora o Cessna está voando muito perto do 727 para que seja visto sem que eles se inclinem para a frente. Além disso, ele está contra uma paisagem que faz com que seja difícil distingui-lo. PSA 182. Da autorização para aterrissagem. 182, autorização para aterrissagem. Uma colisão é agora iminente e os 6 homens que podem impedi-la não têm consciência disso. O piloto do Cessna não está vendo o que há do lado de fora de sua janela. Seu instrutor foi incapaz de perceber que o avião estava fora de curso. Para a tripulação do 727, o Cessna está em seu ponto cego. Entretanto, os 2 controladores assumem que a tripulação consegue ver o Cessna e irá evitá-lo. Há somente uma coisa que pode impedir que este acidente aconteça, e 144 vidas dependem disso. O comandante da PSA deveria ter dito para a torre: eu não vejo mais. O comandante McFerron irá falar com a torre sobre o Cessna. Porém, um mal-entendido sobre uma única palavra será mortal. Os 2 aviões estão a 70 segundos de uma colisão sobre San Diego. PSA 182, tráfego às 12 horas, 1 milha. um Cessna. Flap 5. É aquele que estamos procurando? Sim, mas eu não o vejo agora. O destino do voo 182 depende agora de o comandante comunicar isso claramente à torre. Ele estava lá 1 minuto atrás. Mas o comandante não é claro. 182, entendido. E o controlador insiste em que eles continuam vendo o Cessna. Quando a tripulação da PSA perdeu o contato visual, eles tinham a responsabilidade de informar o controlador de tráfego aéreo que não viam mais o Cessna. Ainda incerto sobre a localização do Cessna, o comandante tenta mais uma vez explicar sua situação para a torre. Acho que passamos por ele à nossa direita. O comentário feito pelo comandante indica que não tem certeza de que não o vem naquele momento. O controlador poderia forçar o voo da PSA ou o Cessna a mudar de rumo, mas ele não faz nada a respeito. É muito difícil determinar o que aquela troca de informações entre o controlador e a PSA significou para cada um dos pilotos. O comandante fez o comentário. Acho que passamos por ele à nossa direita. O acho indicava que ele não estava 100% certo, mas o controlador de tráfego aéreo viu aquilo como uma afirmação e respondeu. Sim. O que aquilo significou para a tripulação da PSA, não sei se um dia saberemos. Estava aqui há 1 minuto. Sim. Mas a situação estava boa para eles, o suficiente para que eles continuassem a abordagem. E para o controlador de tráfego aéreo, a situação estava boa o suficiente para que ele não fizesse qualquer nova observação a respeito.
Muito bem, temos... Os investigadores querem saber por que o controlador não tomou nenhuma atitude. Eles compararam então duas gravações separadas da conversa entre o comandante e o controlador. Tá bom, Chris. Vamos ouvir o cockpit primeiro. Acho que passamos por ele à nossa direita. Passamos. Acho que ouvi passamos antes. Verifiquem, por favor. Acho que passamos por ele à nossa direita. Ele continua dizendo passamos. Vamos comparar com o que diz a torre, porque eu acho que ouvi passando. Acho que passamos por ele à nossa direita. Passando? Eu estava certo. Soava como passando. Devido à estática de rádio, o controlador ouviu a palavra passando e não passamos. E a diferença pode ter selado o destino do voo 182. Passando. Uma grande diferença. As gravações revelam que, enquanto o piloto do voo 182 da PSA dizia uma coisa, o controlador da torre de Lindbergh ouvia outra. Acho que ele está passando à nossa direita. Sim. Agora os investigadores entendem por que o controlador não tomou nenhuma atitude. Se ele tivesse ouvido as palavras "passamos por ele à nossa direita", ele teria visto em seu radar que o piloto estava errado e que o 727 não tinha, na verdade, passado o Cessna. Mas o controlador de tráfego aéreo o viu. Ele está passando pela nossa direita, o que indicava que eles ainda tinham contato visual. Ele acreditaria que o piloto estava mantendo o distanciamento. Era responsabilidade dele e o controlador não se preocuparia. Na primavera de 1979, os investigadores finalmente concluem de quem é a culpa. A conclusão do relatório do Conselho é muito clara. A tripulação, obviamente, não viu a aeronave, o Cessna, a tempo de desviar dele e evitar um acidente catastrófico. A tripulação da PSA, ao perder contato visual, tinha a responsabilidade de informar o controlador que não via mais o Cessna, e isso eles não fizeram. O piloto do Cessna também é mencionado como um fator do acidente por ter mudado de rumo sem notificar a torre. Ambos os controladores são criticados por não seguirem o protocolo e não terem dado à tripulação do 727 a direção específica do Cessna. Ao pensar no que aconteceu, o sentimento é de enorme tristeza. Sabemos que acidentes acontecem, mas aquele foi um acidente que poderia ter sido evitado e não foi. Recomendações do relatório focam então na melhoria do sistema de controle de tráfego aéreo de Lindbergh. Depois do acidente, eles mudaram os procedimentos e criaram uma área de controle no terminal. Houve uma grande restrição sobre o tipo de tráfego e altitudes. Portanto, muitas e grandes restrições foram implementadas a fim de tornar a operação mais segura em Lindbergh depois deste acidente. Estamos deixando Los Angeles, San Diego, a 0905. PSA 182, entendido. Acabo de passar meu off-report e o cara começou a rir. Você compensa isso relatando nossa próxima decolagem. E o voo 182 da PSA deixa um novo legado. Novas regras que regem todas as conversas no cockpit quando o avião está abaixo de 10 mil pés. Hoje, os regulamentos exigem que a conversa se concentre exclusivamente na operação do avião. Na época do acidente com o voo 182 da PSA, essa norma não estava em vigor. O voo 182 da PSA também ajudou a levar a FAA a buscar novas tecnologias. 3 anos após o acidente, em 1981, um dispositivo de segurança chamado TCAS, ou Sistema de Alerta Anticolisão de Tráfego, foi colocado em desenvolvimento. Hoje instalado em todas as aeronaves de passageiros, o sistema alerta os pilotos quando outro avião está muito próximo. O TCAS foi uma bênção. Hoje podemos colocá-lo em nossos transponders e podemos ver ou ouvir o que está acontecendo, ou saber o que está acontecendo com o avião em torno de nós.
Avançamos muito para tornar a aviação mais segura, para que as pessoas possam voar e se sentir confortáveis, sabendo que seu avião irá levá-las para onde elas querem ir. Versão Marshmallow São Paulo.